Oi, pessoal, tudo bem? Para começar a aula de hoje, eu vou fazer duas analogias. Analogia é quando a gente dá um exemplo mais concreto para que as pessoas percebam a real importância daquilo que nós estamos falando, para que não fique um recado vago, um recado que você não lembre da importância dele. Muito bem, vamos à primeira analogia. Digamos que você precisa fazer uma grande compra no supermercado amanhã. O que você deve fazer hoje? Uma lista de compras, não é verdade? Qual é o processo mental para a construção dessa lista de compras? Você vai visualizar o mercado, você vai visualizar o seu cotidiano, como será a sua próxima semana, quais os itens do supermercado que você vai precisar e você vai imaginar todo o cenário do supermercado. E aí você vai escrever a sua lista de compras. A forma mais proveitosa de se fazer uma lista de compras para o supermercado não é por ordem alfabética. É visualizando todas as prateleiras do supermercado. Por isso que a gente faz uma compra muito mais rápida quando nós compramos sempre no mesmo estabelecimento, porque a gente visualiza cada corredor e a nossa lista, ela não é por ordem alfabética, ela é por corredores. No primeiro corredor do supermercado, quando eu vou entrar, eu vou comprar ali os itens de hortifruti, daí depois lá no final desse corredor vai ter os itens relacionados à padaria, aí no meu segundo corredor vai ter os itens relacionados ao meu café da manhã, o café, o leite, enfim, tá? Então, dependendo do estabelecimento que você vai comprar, você vai construir essa lista. Dessa forma, você vai fazer uma compra muito mais rápida, certo? Muito bem. Outra analogia envolvendo comida. Digamos que você queira fazer um bolo e que você não é muito habituado a fazer um bolo, você não é uma pessoa assim que faça um bolo de cabeça, assim, e saia algo perfeito, tá? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, você vai ler a receita, ok? Depois de ler a receita, você vai distribuir os ingredientes sobre a bancada ou sobre a mesa. Porque se você for fazendo o bolo de qualquer jeito, sem refletir sobre o processo de elaboração desse bolo, e você não dispor os ingredientes que vai usar para fazer, você vai esquecer de alguma coisa importante. Vai esquecer, por exemplo, de usar o fermento, ok? Muito bem. Essas duas analogias, elas são fundamentais para você gravar a ideia de que escrever um texto sem planejamento não é algo muito inteligente. Então, nós precisamos fazer um plano textual, que aqui no curso nós vamos chamar de mapa conceitual. E esse plano, esse mapa, ele deve ser muito ágil. Nas primeiras vezes em que você for fazer, talvez você demore, sei lá, 30 minutos para fazer. Mas não tem problema, porque você está aprendendo a fazer o bolo, você está aprendendo a fazer uma compra no supermercado, então você está se habituando àquele planejamento, àqueles caminhos cognitivos que você precisa determinar para construir um bom texto. Tá? Então, no início, se você se sentir desconfortável, não gostar muito do processo de planejamento, ficar um pouco perdido, não tem problema, porque você vai aprender a fazer isso de uma maneira muito rápida. Como que eu vou planejar a redação? Num primeiro momento, eu vou fazer a leitura da proposta e analisar os textos de base e fazer aquela explosão de ideias. Quando eu vou lembrar coisas que aquela proposta me sugere, me suscita, algo da minha formação que tem a ver com aquela temática. Mas tudo isso é muito desordenado, desorganizado, não está pronto para virar um rascunho, muito menos uma redação final. Pois bem, até então nós estudamos a estrutura, passo por passo. Nós vimos os pontos que são fundamentais para a construção de uma introdução, estudamos quais são os itens básicos para se fazer um parágrafo de desenvolvimento e, por último, vimos os elementos essenciais de uma conclusão, tanto no estilo Enem quanto no estilo vestibular ou concurso público. Tendo isso em mente, eu vou fazer um mapa conceitual que vai seguir essa estrutura. Eu vou escrever em algum cantinho da minha prova, introdução, contexto,
Depois, quando você já está ágil nisso, não precisa nem escrever contexto. Você já vai anotar ali qual é o livro, qual é a série, qual é o filósofo, qual a citação direta que você vai usar para contextualizar aquela temática. Logo depois, você escreve novamente o tema e se questiona e tenha certeza de que você compreendeu o tema. E já faz uma sugestão de tese A e tese B. Levando em consideração essa sugestão de tese A e B, você vem para o planejamento do D1. No D1, você vai anotar qual será o tópico frasal destinado àquele parágrafo, correspondendo ao tópico A, lá do mapa conceitual. Você vai escolher entre todas aquelas ideias que surgiram na sua mente enquanto você estava lendo a proposta, qual é a ideia mais interessante, qual é o livro, qual a referência, quais são os dados estatísticos que você vai usar para fazer o argumento 1. O que você prefere expor para fazer o argumento 2 e anota brevemente como será a sua conclusão. Olha, então, e veja se faz sentido com a introdução. Parte para o planejamento do D2. Você precisa pensar 3 pontos para fazer o D2. O tópico frasal, retomando o tópico B, o argumento 1, o argumento 2. A conclusão pode ou não existir, ela não é fundamental. Mas se ela existir, é interessante que você a retome lá na conclusão geral do seu texto, se for possível. Na conclusão, você sabe que precisa responder 5 itens, então você já escolhe antes de começar a fazer um rascunho. O agente principal, a ação principal, quais os detalhes que você vai desenvolver, os meios de execução e a finalidade que você espera alcançar ao propor aquela intervenção. Se tiver uma intervenção secundária que você está pensando também, você já anota alguns dados sobre essa intervenção secundária. Então, você vai escrever muito brevemente o planejamento. Eu vou mostrar para vocês agora um mapa conceitual muito detalhado, que você não vai fazer isso no Enem ou no vestibular, porque vai te ocupar muito tempo. Você vai anotar palavras, itens, frases para fazer essa organização mental no dia da tua prova. Mas até lá, no início da tua preparação, você pode fazer um muito bem detalhado, que você vai perceber que vai diminuir o tempo de elaboração da própria redação. Você vai fazer a redação muito mais rápido, porque no caso é só conectar as partes, usar os elementos de coesão, usar aquela moldura estrutural que você já está aprendendo a construir, certo? Então, tendo dito isso, que é a conclusão da nossa aula, eu vou compartilhar minha tela para a gente ver aqui como fazer. Então, mapa conceitual. Vou dar um exemplo aqui de mapa conceitual sobre a prática da atividade física. Eu preciso ter clareza de qual é o tema. Então, eu posso coletar esse tema e escrever novamente em algum lugar da prova. Nesse caso, é a importância e os benefícios da atividade física, razões e consequências para o sedentarismo. Qual é a estratégia de contextualização que eu vou usar aqui? Eu vou citar o Hipócrates, pai da medicina, que na antiga Grécia dizia que os exercícios físicos eram fundamentais e indicava isso como tratamento para os seus pacientes. É uma contextualização histórica. Quais serão os tópicos A e B para compor a tese? Tá? Eu já posso até pensar qual elemento de coesão que eu vou usar. Então, o tópico A vai ser benefícios da atividade física. Tópico B, combate às consequências do sedentarismo. O D1 ele precisa estar todo relacionado ao tópico A. Então, o tópico frasal do primeiro parágrafo de desenvolvimento é quais serão os seus argumentos, então? Eu vou fazer um tópico frasal em que eu vou retomar a ideia dos benefícios da atividade física. O argumento 1 vai ser uma informação. Eu vou colocar que a Organização Mundial da Saúde disse que a depressão ia ser uma doença muito incapacitante e que o exercício físico poderia ajudar no seu combate. Qual área do conhecimento que vai ser o aporte para esse argumento? É uma atualidade. Eu já vou pensar o que eu vou citar aqui. No caso, eu desejei citar uma informação da Organização Mundial da Saúde. Argumento 2. Atividade física, ela melhora a nossa cognição, deixa a gente mais inteligente. Então, eu vou abordar isso no argumento 2. Qual área do conhecimento que eu vou usar aqui? Vou usar a história de novo, poderia ter substituído, né? Porque aqui teve a Grécia Antiga e aqui história. Mas tudo bem, não está perfeito, mas dá para tirar mais que 900 com certeza com um planejamento desses. Vou citar a história, vou citar que o Sócrates, ele ensinava os alunos enquanto caminhava, porque ele pensava que isso fazia funcionar melhor o cérebro. Ele tinha razão, oxigenava melhor, ele parava, explicava
com um graveto na terra, continuava a caminhada, ia sempre questionando, sempre fazendo uma nova pergunta para o aluno enquanto eles estavam caminhando. Sempre ia estimulando esse pensamento ativo do aluno. E para pensar a conclusão, eu posso sugerir já uma ação relacionada à forma como o problema foi desenvolvido ao longo do parágrafo. No caso, eu coloquei um agente aqui. As unidades básicas de saúde devem orientar sobre tudo o que a atividade física pode agregar à saúde das pessoas. D2. O D2 precisa estar correlacionado ao tópico B que você escolheu lá para a sua tese. Então, o meu D2 vai ser sobre combate ao sedentarismo. O tópico frasal vai ser uma frase que indique que eu vou falar sobre consequências. O argumento 1, eu vou usar dados estatísticos. Segundo o IBGE, 37% dos brasileiros são ativos fisicamente. Somente, né? Porque 37 é um número menor que 50, portanto, a minoria dos brasileiros praticam uma atividade física. E isso acarreta doenças crônicas. É uma consequência. Qual que é a área do conhecimento que vai dar aporte a esse meu argumento? Estatística. Argumento 2. Outras consequências trazidas pelo sedentarismo. A falta de atividade física pode causar acidentes vasculares cerebrais, diminuir a autoestima, levar à obesidade, pode afetar a inteligência emocional. Citar, então, um livro da literatura. Vou citar o livro sobre o que eu falo quando falo de corrida. Qual ação você irá sugerir para a conclusão do B2? Essa parte não seria obrigatória, mas vou colocar. A Prefeitura Municipal, as prefeituras municipais precisam investir em parques e pistas de corrida, para fechar até com a citação do livro que vem aqui. A conclusão vou planejar da seguinte forma. Quem é o agente? Faculdades de Medicina e Educação Física. O que podem fazer? Estimular a comunidade a aderir ao esporte. Por meio do quê? Projetos de extensão. Tá? O detalhamento eu vou explicar quem são esses estudantes, quantas vezes por semana eles vão fazer essa atividade, o que move os estudantes a fazer isso. São detalhes. A finalidade vem depois, tá? Quando acabam as duas ações. Qual que é a segunda ação? O agente, a escola. O que será feito? Estimular o atletismo, porque por meio do quê? Olimpíadas entre as escolas, e a finalidade vem depois, com os verbos no futuro do pretérito. Isso é um plano de texto, é um planejamento de uma redação. Eu tenho que observar esse plano criticamente e pensar se as ideias casam entre si, se elas têm coerência, se elas fazem lógica entre si, se elas estão bem relacionadas, se eu tenho variadas áreas do conhecimento sendo citadas, se esses argumentos são interessantes. Feito isso, quando eu estiver fazendo redações de exercício na minha casa, eu posso ocupar vários minutos, horas para fazer o planejamento do texto enquanto eu estou aprendendo a fazer a redação. Você está num processo. Você não precisa começar o seu ano de estudo escrevendo uma redação em 1 hora. Você precisa primeiro aprender a escrever uma redação, entender do que ela é feita, planejar, estudar o tema e depois elaborar. Calma que lá no final você vai estar escrevendo uma redação em 1h15, 1h10, 1 hora. Mas primeiro você precisa aprender do que é feito um texto, dissertativo, argumentativo, compreender bem as suas partes. Feito o planejamento, vamos visualizar como esse projeto de texto ele vai refletir numa redação mais organizada, mais clara, mais persuasiva. Aqui eu fiz um texto todo colorido demonstrando as várias partes que advêm daquele projeto de texto. Depois em casa vocês podem reler a redação e confrontar com o projeto e ver o que mudou, porque o projeto é um projeto, ele é flexível, ele pode sofrer alguma mudança, ele é um norte. E você vai perceber também o que se manteve a partir daquele projeto. Então, introdução. Na antiguidade grega, Hipócrates, considerado o pai da medicina, recomendava aos pacientes atividade física para manter o equilíbrio do corpo e da mente e, em consequência, serem mais saudáveis. Hoje, com os avanços científicos, a tese hipocrática foi confirmada e tornou-se evidente a importância do exercício pelos benefícios decorrentes desse hábito e para combater as consequências nefastas do sedentarismo. Então, eu fiz a contextualização histórica, caminhei na história usando o hoje e separei a tese A e B, sendo A referente aos benefícios e B referente às consequências do sedentarismo.
Nesse viés, é imperioso que a população brasileira tenha consciência acerca dos benefícios que uma vida ativa oferece, o tópico frasal desta redação. Argumento 1. Em primeiro plano, pode-se destacar, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Essa é uma redação que eu fiz há 2 anos. Felizmente, o exercício físico pode controlar casos leves dessa doença e ser coadjuvante no tratamento de distúrbios emocionais crônicos. Argumento 2. Além disso, outro benefício do exercício físico é o aumento da neurotransmissão, o que facilita o alto desempenho intelectual, conforme já intuía Sócrates ao ensinar seus pupilos durante longas caminhadas na clássica Atenas. Conclusão do parágrafo. Logo, cabe às unidades básicas de saúde orientar os pacientes sobre as vantagens do esporte no cotidiano. Conclusão do parágrafo com uma sugestão de ação. Agora temos o D2. O D2 ele pode ser menor que o D1, porque a conclusão geralmente no Enem ocupa mais espaço. Ademais, há que se destacar, o sedentarismo é o grande responsável na contemporaneidade pela ocorrência de doenças crônicas e outras consequências. Tópico frasal definindo o norte desse parágrafo de desenvolvimento, que serão as consequências do problema. Nessa perspectiva, segundo o IBGE, apenas 37% dos adultos brasileiros praticam algum esporte. Lamentavelmente, desse baixo índice decorrem pressão alta, doenças coronarianas e a obesidade. Argumento 2. Outro sim, não ter um estilo de vida atlético pode causar acidentes vasculares e perde-se a possibilidade de aprimorar a inteligência emocional, assim como a autoestima, segundo ilustra Murakami, escritor japonês, em sua obra Sobre o que eu falo quando eu falo de corrida. Assim, as prefeituras municipais precisam investir na construção de parques e pistas de corrida para evitar consequências graves à saúde da população. Aqui eu fiz conclusão também relacionado com a argumentação. Agora, então, a conclusão. Infere-se que para os brasileiros compreenderem a importância do exercício e abandonarem a vida sedentária, retomada do tema, intervenções definitivas são essenciais. Chamada das intervenções, introdução das intervenções, dizendo que haverá intervenções. Portanto, cabe às faculdades de Medicina e Educação Física, que é o agente, por meios de projeto de extensão, os meios de execução, a ação, estimular a comunidade a aderir ao esporte, com a finalidade, a fim de que todos experimentem os benefícios da atividade física. Faltou um detalhamento, até como exercício vocês podem puxar uma flechinha nesse material, quem está com o material impresso, ou fazer um exercício no caderno de pensar quais são os possíveis detalhamentos que poderiam ser feitos para essa ação. Soma-se a essa ação a atuação das escolas por meio de Olimpíadas interescolares, estimular o atletismo para que desde a tenra idade o esporte seja valorizado, e teve uma ação secundária. A ação secundária não precisa ser completa, mas a ação principal precisa apresentar os 5 itens. No caso desta redação aqui, que inclusive fui eu que escrevi, faltou o detalhamento da ação. Tá? Então, uma atividade que vocês podem pensar é como que eu poderia detalhar melhor essa ação, explicando o que inspira os alunos dessas faculdades a fazer essas atividades, em que lugares que essas atividades serão realizadas e qual a periodicidade em que elas vão ser conduzidas, que aí você fecha o detalhamento. Em rosa está os efeitos das intervenções. Se essas medidas forem executadas, o Brasil vivenciará o ideal grego mente sã em corpo são, tentando retomar um pouquinho uma ideia da antiguidade grega que foi utilizada ao longo da redação como repertório para fechar o ciclo deste texto. Ok? Então, aqui eu fiz um resumo, né, do que faz parte da estrutura, mas que eu expliquei até então, né, do parágrafo padrão, que ele tem 4 períodos, aqui é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Muito bem, como tema de casa, eu vou falar para vocês desenvolverem uma redação sobre temas ambientais. Aqui tem um vocabulário com vários termos que eu fui selecionando de matérias de jornais e revistas sobre temas ambientais.
Coloquei alguns tópicos para reflexão sobre o que gera a degradação ambiental, fatores históricos correlacionados, consequências, os prejuízos que a degradação ambiental traz e também algumas referências aqui para vocês pesquisarem. Vocês vão pesquisar essas duas obras. A primeira obra é a obra As Três Ecologias de Guattari, que é um livro que aborda a influência de alguns desequilíbrios emocionais que nos levam a ser pessoas que degradam mais o meio ambiente. O Guattari, além de filósofo, ele também é psicanalista. Então, ele busca na psicanálise uma resposta para o nosso comportamento. E ele diz que seria necessário uma mudança em três frentes, baseada em um tripé, para que nós pudéssemos ser uma sociedade global mais preocupada com o meio ambiente. Em poucas palavras, a primeira ecologia se refere a uma tomada de consciência, pessoas mais equilibradas emocionalmente, mais críticas, mais maduras, que possam gerar menos impacto ambiental por meio do seu comportamento, consumindo menos, gastando menos recursos. A segunda ecologia seria a ecologia social, em que ele fala que essas pessoas que passaram por um despertar ecológico, elas se relacionam de uma maneira mais sadia e procuram preservar o meio ambiente também como uma forma de solidariedade, de compaixão em relação ao próximo. E a terceira ecologia é a ecologia que ele chama de política, que tem a ver com a escolha que nós fazemos dos líderes políticos. E ele diz que caso a sociedade fosse dessa forma mais consciente do seu impacto ambiental e preocupada com as consequências a longo prazo dessas atitudes, nós escolheríamos líderes políticos que defendem a causa ecológica, certo? Outra obra é A Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin. O que ele diz nessa obra? Bem poucas palavras, vocês vão pesquisar mais esses autores, assistir palestras deles, tem entrevista desses autores no YouTube, ler alguns livros, pegar resumo, resenha, parar esse vídeo e anotar essas informações para vocês fazerem essas intertextualidades dentro da redação. No Cabeça Bem Feita, o Edgar Morin ele fala sobre o conhecimento humano. Ele diz que nós passamos, na história ocidental principalmente, por uma fragmentação do conhecimento. Nós dividimos o conhecimento em vários setores. São as humanidades, são os conhecimentos científicos. E dessa forma, separando todas as áreas, nós ficamos com uma dificuldade de interpretar o todo. Nós não temos uma visão holística dos problemas humanos. São sempre visões muito fragmentadas. E no pensamento dele, então, para nós enfrentarmos problemas que são complexos, como, por exemplo, a degradação ambiental, seria necessário que nós tivéssemos pessoas, profissionais, líderes políticos, líderes empresariais, que pudessem ter um olhar multidisciplinar sobre esses problemas, para propor soluções que aliassem várias áreas do conhecimento e que pudessem ser mais eficazes no combate aos problemas. Então, trocando em miúdos, aí a Cabeça Bem Feita fala sobre a fragmentação do conhecimento que dificulta a resolução dos problemas atuais. Entre eles, todos os problemas que caem na redação do Enem, e a resposta para esses problemas, então, seria um olhar multidisciplinar. Eu fiz uma sugestão de abordagem de tópicos que vocês podem abordar, é quase um mapa conceitual. Citei alguns livros da literatura que vocês podem colocar dentro dessa redação, como a Carta de Pero Vaz de Caminha, a Colonização de Exploração. Lembra que lá na Carta de Pero Vaz de Caminha ele falava sobre as riquezas da terra que tinha sido encontrada, das águas abundantes, das árvores infinitas, e que logo depois o Brasil recebeu o nome de Brasil por causa de uma árvore que foi extremamente explorada no processo de colonização. Então fala que desde a gênese do nosso país nós temos um comportamento exploratório muito enraizado, né? Que isso traz as consequências até os dias atuais. O arcadismo, né? O que o arcadismo tem a ver com a questão ambiental, né? Ele fala lá que o homem, para ter viver feliz, ter uma tranquilidade e paz de espírito, ele deveria ter uma vida bucólica, no campo, em comunhão com a natureza, próximo à natureza. Então, você pode citar também as obras do arcadismo ou apenas o período literário. Coloquei umas ações também, o que os empresários poderiam fazer, né? Ter uma responsabilidade em relação ao meio ambiente, procurar fazer uma logística reversa
para retornar os detritos que as suas empresas produzem, para tentar dar um destino mais correto para o lixo produzido. Os políticos respeitando tratados, assinando tratados. O terceiro setor, que seriam as ONGs, o que as ONGs podem fazer? A criação de aplicativos como Forest, que quando a gente faz um ciclo de atividade sem usar o celular, mas usando o aplicativo planta uma arvorezinha no nosso bosque e essa árvore é plantada de verdade, porque esse aplicativo tem assinatura, eles lucram com esse aplicativo e parte dos lucros são reinvestidos na questão ambiental, certo? Eu não explorei muito o tema porque esse é um primeiro exercício que eu quero observar, então, como que vocês conseguem organizar as ideias de vocês em relação ao que foi visto até então. Gostaria que me entregassem um mapa conceitual e a redação que esse mapa conceitual deu origem. Lembrem que o exercício de escrita semanal ele é muito importante, que o ideal é que vocês façam a redação do pré-vestibular ou da escola que vocês estão frequentando. Se vocês têm alguma plataforma acompanhando, podem escrever essa redação também. Fazer a redação do cursinho aqui comigo. E no final de semana, se estiver no programa de vocês, o que é muito importante, fazer uma prova da prova que você está focando, se a prova do Enem fazer um simulado do Enem, já fazer a redação antiga também. Então, até 3 redações por semana tá muito legal. E no mínimo uma, né? Uma é o mínimo que a gente pede. Certo, pessoal? Se tá alguma dúvida, entre em contato. O foco desta semana é saber construir um mapa conceitual e tentar conseguir fazer desse mapa uma redação que corresponda a ele. Não precisa corresponder 100%, mas eu preciso ver que vocês planejaram as ideias, certo? Muito obrigada pela atenção. Até a semana que vem.